Olá, sejam bem-vindos, eu sou o André e você está no canal Coice News. Nosso vídeo de hoje, vamos tratar aí das polêmicas cotidianas do nosso atual desgoverno, e hoje nós vamos abordar o assunto que algumas pessoas estão sim comentando, mas que eu percebo, assim, diante dos comentários feitos em redes sociais, que muitos talvez ainda não tenham prestado atenção na gravidade da situação. Hoje nós vamos falar sobre liberação de armas. Mas antes de entrarmos no assunto, já que você chegou até esse vídeo, queria aproveitar e pedir para você para que clique aí no inscreva-se no nosso canal, ative os sininhos para receber as nossas notificações, para que você possa também sempre acompanhar as novidades, os vídeos que nós vamos divulgando. Esse nosso vídeo de hoje, além do vídeo, também tem um texto que eu estou colocando no site coicenews.profbellini.com, então vou deixar aqui o link para vocês também, para que vocês possam ver. Eu vou falar bastante sobre o assunto, mas no texto tem mais dados, tem mais cálculos, contas em cima desse decreto, do último decreto presidencial, que flexibiliza um pouco mais ainda a aquisição de armas de fogo. Então vamos lá. Ganhou aí notícia nos últimos dias, de sexta-feira para cá, o decreto presidencial 10.629, do dia 12/2/2021, que altera o decreto 9.846, de 25/6/2019, que entre algumas coisas permite que atiradores e caçadores proprietários de arma de fogo possam adquirir com mais facilidade e maior quantidade armas. Nós estamos diante de uma pandemia, nós estamos com um dos maiores números de mortes do mundo, nós somos um dos países que menos vacina, nós temos uma população que mais sofre os efeitos da crise econômica dessa pandemia, que o presidente insiste em jogar a culpa em cima de todo mundo, menos ter a dignidade de assumir a parte que lhe cabe, fica se escondendo atrás de uma pseudo-proibição do Supremo Tribunal Federal, que nunca aconteceu, já falamos isso aqui em outro vídeo. O Supremo Tribunal Federal nunca impediu esse vagabundo de tomar nenhum tipo de atitude em relação à pandemia, muito pelo contrário, a única atitude do Supremo foi impedir que ele atrapalhasse alguma coisa além daquilo que ele já faz. Mas não é essa a discussão, já tem um vídeo nosso falando sobre isso. Aconselho que você dê uma olhada lá. O que nós vamos falar aqui hoje? Diante de todo esse quadro caótico, todo mundo desesperado, correndo atrás de vacinas, e o governo brasileiro esnobando vacinas, deixou de comprar 70 mil doses de vacina no ano passado, e vem fazendo tudo possível para atrapalhar. E aí, quando a gente fala em governo, também não excluo dessa estatística o almofadinha do governador de São Paulo, que fez um baita de um carnaval com o início da vacinação e hoje não tem capacidade de vacinar ninguém. Você é só mais um hipócrita, é só mais um podre. É o Bolsonaro cheiroso, mais palatável, mas é a mesma porcaria. Diante desse cenário, onde nós tivemos no mês de janeiro o maior número de mortos registrado no país desde o início da pandemia, nós já estamos há mais de 4 semanas com uma média de 1.000 mortes dia novamente, e estamos caminhando para um número ainda maior no mês de fevereiro. Diante desse cenário caótico, qual é a atitude do presidente? Liberar a vacina? Ampliar o programa de auxílio emergencial? Não, ele resolveu que ele vai liberar armas, que é isso que deixa o povo feliz, é isso que deixa a população brasileira eufórica, nas palavras dele, a euforia provocada pela liberação das armas. Então, quando nós falamos que esse é um governo de morte, sempre tem aquele que vem dizer não, porque não é assim. Nós temos um governo voltado para a morte, nós temos instalado no nosso país a necropolítica. É um governo fascista voltado para a morte. O objetivo de Bolsonaro, já dissemos isso aqui e vamos frisar nesse vídeo, é a morte, é eliminar o maior número possível de brasileiros. Tá? Isso não é exagero meu, isso não é figura de linguagem. Haja vista
que quando nós já estamos chegando aos 240 mil mortos, né, mas quando nós chegamos aos 230 mil mortos, a palavra de incentivo do presidente foi: engole o choro. 230 mil famílias enlutadas, e o presidente fala: engole o choro, porque a vida continua. Qual vida? Qual vida que continua? Que vida que ele está falando? A de quem ele está falando? Não é? E diante desse caos por si só que nós já estaríamos vivendo, nós ainda temos um genocida, né? Nós ainda temos um fascista, portanto obcecado também pelo poder, e que já está tramando, já está articulando um golpe para 2022, porque não basta o golpe que foi dado em 2018 para que ele chegasse à presidência, e foi golpe sim, né? Foi golpe, e hoje isso é assumido por vários elementos, né? Por vários atores que participaram desse golpe, e o mais recente é o general Vilas Boas, que sem nenhum pudor, afinal de contas essa gente não sabe o que é isso, né? Sem nenhum pingo de humanidade, admite, né, claramente e abertamente, com todas as letras, que pressionou o Supremo Tribunal Federal para que Lula não pudesse concorrer às eleições. Se Lula ganharia ou não é uma outra discussão, mas o fato é, houve um golpe, e esse golpe começou lá em 2016, né, e se consolidou em 2018, e eles já começam a articular a sequência desse golpe em 2022. Por que é que eu estou falando isso? Vamos lá. É promessa de campanha desse energúmeno, desse boçal, a liberação de armas. Aliás, ele ganhou muitos votos por conta disso, né? Dessas pessoas frustradas da vida, né? Que se comprazem com um instrumento, né, de fogo. Então, isso fez com que Bolsonaro ganhasse voto. Então, ele está cumprindo, sim, uma promessa de campanha. Aliás, já falei isso também, se tem uma coisa que nós temos que dar crédito para Bolsonaro é que ele cumpre as promessas de campanha. Ele cumpriu uma das promessas de campanha, a liberação de armas. Ele deixou nítido, né, quando tomou posse, que o governo dele não ia construir nada, ele veio para destruir, e ele vem cumprindo isso magistralmente, né, e que ele é um governo, e que ele, a especialidade dele é matar, e ele vem fazendo isso também muito bem, né? Então, se tem uma coisa que nós temos que dar crédito a esse genocida, é que realmente ele cumpre aquilo que ele fala, né? O que nos leva a um outro problema, que é o povo que o elegeu, né? Mas hoje o objetivo também continua não sendo esse. Vamos chegar lá também. Mas vamos voltar aqui para a liberação de armas, né? Eu vou passar rápido os números aqui, porque, como falei, no texto está muito mais explicado e detalhado esses cálculos, mas o fato é que por esse decreto, né, que foi assinado na sexta-feira última, dia 12, uma única pessoa, considerando que ela se enquadra aí na categoria de atiradora, uma única pessoa, ela pode ter 30 armas de uso permitido e 30 armas de uso restrito. Eu não vou entrar em detalhes aqui do que é permitido e o que é restrito, mas estamos falando basicamente em calibre, né, dessas armas. Portanto, uma única pessoa pode ter até 60 armas. 60 armas, uma única pessoa, guarda esse número aí. Agora, essa mesma pessoa, ela pode adquirir por ano até 5.000 cartuchos para cada uma dessas armas. Então, numa continha rápida aí, nós estamos falando que uma única pessoa pode ter até 60 armas e 300.000 munições num ano. Isso tudo legalizado. Isso tudo sem ela cometer nenhuma contravenção. Não é nem crime, é nenhuma contravenção mesmo. Né? Tudo dentro da lei. Eu, cidadão registrado, posso ter até 60 armas e 300.000 munições por ano. Aí se pode... O que é que um cidadão comum, o que é que o dito cidadão de bem tem que comprar 60 armas e 300.000 munições por ano? Outra pergunta. Quem é da classe, da massa, né, do povão, que hoje tem condições de comprar um revólver? Aliás, quem hoje tem condições de sobreviver, de comprar um botijão de gás?
né, de comprar 1 quilo de carne, de comprar uma cesta básica. Já falamos isso também. Tem muito brasileiro passando fome. Nós voltamos ao mapa da fome e hoje existem famílias que estão passando fome. E a preocupação do nosso presidente é flexibilizar armas. Para quê? Com qual objetivo? O que ele quer fazer com isso? Aí nós vamos resgatar um pouquinho, né, as falas dele ainda em campanha e as coisas que ele tem feito ao longo dos seus 2 pesarosos anos de governo. Ainda em campanha, o então candidato Jair Bolsonaro, dizia abertamente que queria metralhar a petralhada. Aí você pode dizer, mas isso é figura de linguagem, ele é assim mesmo, ele é o tiozão do pavê. Exploda-se essa merda de tiozão do pavê. Se você gosta dessa porcaria, leva para sua casa e cria. Não dá para aceitar um negócio desse. Mas vamos lá. Depois de eleito, o que é que fez esse cidadão? Planejou um golpe. Né? Planejou um golpe no Supremo Tribunal Federal. Né? Esse golpe foi planejado em 22 de maio de 2020, né? Quando ele reuniu a sua cúpula, seus asseclas, né? Os vermes que o cercam, né? E estava lá todo afetado com o que estava acontecendo, né? Isso logo no início da pandemia, mas a preocupação dele nunca foi a pandemia, muito pelo contrário, foi sempre a manutenção do poder. Né? O povo que se exploda, o povo que morra. Né? E ele disse textualmente, nessa reunião, né, com os seus asseclas, vamos invadir, se referindo ao STF. Isso é um fato que foi gravado e é narrado por vários personagens, né, que participaram disso. E ele foi aconselhado a não fazer isso no momento, mas no dia 22 de maio de 2020, nós estivemos às portas de um novo golpe, né, de uma nova ditadura, com o fechamento do STF. Aliás, voltando um pouquinho, um dos filhos era alguma coisa dele da vida, o Dudu Bananinha, também disse ainda na época de campanha que para fechar o STF bastava um cabo e um soldado. Né? Então, as constantes ameaças dessa família, né, à democracia são constantes. O tempo todo eles estão dando sinais claros do que eles querem fazer. Né? O tempo todo isso fica explícito. E, para fechar com chave de ouro, né, nos últimos dias também, nós tivemos a declaração, né, voltando aqui do outro golpista, o general Vilas Boas, né, que também, né, narra sem nenhum tipo de pudor a pressão que ele e o alto comando do Exército exerceu sobre o STF para prender e manter Lula preso, portanto deixando fora das eleições. Né, impedindo a disputa democrática, impedindo com que uma parcela significativa da população pudesse ter direito à sua livre escolha, ao seu livre direito ao voto. Né, mas eles impediram isso. Então, tudo isso faz parte de um golpe e que ele pretende eternizar o ano que vem. E aí a gente vai lembrar de declarações desse ser abjeto, né, que ele já vem falando, aliás, desde que ele foi eleito, que as eleições brasileiras, as urnas brasileiras, elas são fraudadas. Né, então, se ela foi fraudada, não sei como é que ele explica que ele venceu. Né, o sujeito consegue ser tão contraditório que ele fala que a eleição que ele ganhou foi fraudada. Né, e o tempo todo ele vem com essa falácia de voto impresso. Né, claro que ele tem que copiar, né, o patrão dele, né, dos Estados Unidos, que era o Trump, e que ele continua adorando até hoje. Né? Só Freud para explicar essa fixação aí também. Mas, enfim, né, sinais claros de que, e já falou, né, que se não houver voto impresso, se o resultado das eleições não forem favoráveis, o Brasil vai passar por um período turbulento. Mais ameaças. E aí o que a gente observa, né, em comentários, isso em analistas, em comentários do povo, né, mas inclusive muitos analistas políticos, mas isso é conversa, né, isso é papo. Eu acho que isso é um erro grotesco que nós temos em subestimar esse sujeito.
Quando Bolsonaro, eu me lembro até hoje, das primeiras vezes que Bolsonaro foi colocado como presidenciável, e isso foi lá no ano de 2015, final de 2015, começo de 2016, quando essas conversas começaram a surgir, né, quando se ouviu pelas primeiras vezes o tal do mito, muitos falavam na época, Bolsonaro nunca vai ser eleito, não tem com que se preocupar, não tem chance nenhuma. Tá aí o resultado. Então eu acho que assim, a gente não tem que subestimar o inimigo. A gente perde a guerra quando subestima o inimigo. E nós subestimamos o inimigo em 2018 e perdemos. E nós estamos começando de novo a subestimar o inimigo para 2022 e vamos perder de novo. E dessa vez, talvez, além de perder a batalha, nós venhamos a perder algo muito maior, que é a própria democracia, o próprio regime democrático. Que ele já deu sinais claros de quais são as suas intenções, e o fato de armar a população, que ele diz, né, na fatídica reunião gravada e divulgada, né, onde os áudios foram divulgados com autorização, né, do Supremo Tribunal Federal, né, que ele diz lá claramente que um povo armado não se sujeita à vontade de governadores. Não vou reproduzir exatamente a fala, até porque eu também não lembro e acho que é desnecessário. Mas o contexto é exatamente esse. Né, de que um povo armado não se subjuga aos desejos de governadores. Isso ele falou também em relação à pandemia. Né, ele estava pregando a violência contra o governo de São Paulo, que na época, né, incentivava o isolamento social. E ele acha que não tem que ter isolamento social, que o isolamento social é que está acabando com o país. Né, então, se o povo tivesse armado, poderia enfrentar o governo, mas não o dele, só os outros. Né? E aí, a grande questão aí é essa, e eu acho que é isso que talvez esteja passando da análise, da interpretação de muitos analistas, é o risco que nós estamos correndo. Né? Porque aí, assim, li muitos comentários do tipo, né, hoje, em relação à seguinte fala, mas o povo não tem condições de comprar nem um botijão de gás, nem um quilo de carne, quem que vai comprar revólver? De fato, não é o povo que vai comprar revólver, não é o povo que vai comprar arma. Sabe quem que vai comprar arma? Miliciano, traficante. Para esse pessoal não falta dinheiro. Aliás, esse pessoal já tem o dinheiro, já tem a arma, eles só vão legalizar agora. Né? Aquilo que antes era feito de forma clandestina, agora passa a ser feita sobre as bênçãos da lei. De fato, não é o cidadão comum que vai comprar arma para atirar. E hoje eu vi um analista também, né, político, dizendo, mas a classe média que pode comprar as armas, a classe média não vai sair por aí atirando. De fato, não vai. A classe média e a elite não coloca a mão na sujeira. Para isso ela tem a massa manipulada que faz o serviço sujo. Né? E basta você ver entre seus contatos quantas pessoas que não têm dinheiro para comer, né, que não têm o mínimo para sobreviver, mas que defendem esse governo. E que compram o discurso de matar, que compram o discurso de armar a população, que compram o discurso de que a população tem que estar armada para se defender do comunismo. Né? Sempre o eterno fantasma do comunismo, que eles sequer sabem o que significa. Né? Mas o comunismo é a palavra para justificar todo tipo de atrocidade. Né? Então, em nome de se combater um comunismo, pode matar. Não tem problema. E nós temos aí as milícias, nós temos aí os traficantes, e nós temos hoje, né, uma nova modalidade, que é o traficante evangélico, né, o traficante gospel, o traficante de Deus. Até isso nós já temos. Todos esses, né, são braços paramilitares. Então o que Bolsonaro está fazendo? Bolsonaro está montando o seu poderio paramilitar. Isso se ele não contar com o próprio militar, né? Porque basta a gente lembrar que existem 11 mil militares dentro do governo, né? E que estão aí com todas as benesses possíveis. Isso também não é de graça. Né? Todos esses agrados que o governo vem fazendo aos militares, isso não é só porque eles vêm aqui, eles são meus amiguinhos. Isso tem uma razão muito simples, é comprar esses militares. Falar, agora, hoje eu estou te agradando, mas depois, quando eu precisar, lembra que você me deve um favor. Então, eu acho de uma ingenuidade estúpida nós ignorarmos esse quadro hoje.
Tá? O quadro que se coloca diante da nossa frente é desesperador. O quadro que se coloca é digno de cenário de um filme de terror. Você fala, mas isso é exagero seu. Vou dar um exemplo. Vou mudar aqui para poder projetar. Tá vendo esse cidadão? Esse cidadão que está aí, esqueci o nome dele agora, deixa eu só pegar aqui para não falar errado. Quem é esse ser? Esse ser é o deputado Márcio Labre, sei lá se é assim que se pronuncia. Esse sujeito com cara aí de pitbull raivoso. Deputado, fechado com Bolsonaro, né, da tropa de choque de Bolsonaro, que hoje publicou isso. Vou ler aqui para vocês o que é isso. O deputado Marcelo Freixo, do PSOL, fez uma publicação condenando, né, o decreto que libera as armas. Vou ler o post do Marcelo Freixo. Atenção, a política armamentista de Bolsonaro está focando no afrouxamento da legislação das CACs, colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, que reúne pouco mais de 400 mil pessoas para ampliar o acesso a armas e munições e fragilizar a fiscalização. E aí ele segue, né, tem mais texto, mas vamos ficar nisso. Aí esse nobre deputado Márcio Labre comentou o seguinte: a vantagem de uma população civil bem armada é que se partidos como o seu, por alguma tragédia eleitoral chegarem ao poder e se atreverem a controlar a sociedade, serão recebidos a bala pelo cidadão, que jamais aceitará a escravidão e a pseudodemocráticas da sua laia, canalha. Então, esse cidadão de bem, esse deputado, ele já se acha no direito, né, de ameaçar, de morte. Né? Ele já se acha no direito de que a população armada serve para isso. Serve para matar opositores. Porque o jogo não é democrático, o jogo está longe de ser democrático. Então, se alguém da esquerda chegar ao poder, isso não é democrático. E em não sendo democrático e a população estando armada, ela está autorizada e ela está legitimada a matar. Ela pode matar, sem problema nenhum. Né? Então vejam o risco. Aí a gente lembra, né, de pessoas que já foram vítimas, como por exemplo Marielle Franco, que até hoje não foi respondido quem matou Marielle Franco e qual o motivo, embora a gente já saiba. Né? Mas isso não foi respondido, possivelmente não vai ser respondido nunca. Né? Conhecemos a justiça desse nosso país. Então, o que eu queria chamar a atenção nesse vídeo é para o perigo que nós estamos correndo. É para o perigo que a sociedade brasileira está correndo voluntariamente. Que boa parte da sociedade brasileira não se deu conta do que é que está acontecendo e embarcou nessa onda lunática de que a população tem direito a se armar. Para quê? Para que é que você compra um revólver se não é para matar? Né? E eu acho assim patético os ditos cristãos, né, fazendo o sinal de arminha e defendendo o porte de armas e defendendo atitudes iguais a desse lamentável deputado eleito. Né? Então, esse é o risco que nós estamos correndo. Sabe? Não é a população carente desse país que vai comprar arma e vai sair atirando. De fato, ela não vai. Mas ela pode ser armada por essas pessoas. A massa é manipulável. Basta ver o que acontece na nossa sociedade hoje, onde pessoas que não têm o que comer defendem o neoliberalismo, onde pessoas que não têm emprego, não têm condições mínimas de sobrevivência, defendem as atitudes do governo porque ele está certo. Então, a massa é manipulável. E essa massa vai ser manipulada a se tornar uma massa de assassinos. Basta ver o ódio já dissipado nas redes sociais. Quantas ameaças de morte já acontecem nas redes sociais? E aí eu também li alguns comentários do tipo, em relação a esse deputado, mas
Isso é cachorro que late e não morde. Não se iludam, não subestimem. O deputado, de fato, pode até não matar ninguém, né? Pode ser que ele não queira sujar suas mãos, mas o seu discurso legitima que qualquer outro fanático, adorador desse regime, porque esse regime político que nós temos hoje é isso, é um regime que não tem eleitores, tem fanáticos adoradores, é uma seita. Então, esse discurso do deputado, do presidente, que diz que podemos metralhar a petralhada, né, desse daí que diz que pode matar quem de esquerda chegar ao poder por algum erro, né, porque não é justo que a esquerda chegue ao poder, é justo só que essa direita satânica, né, só essa direita destrutiva chegue ao poder. A esquerda não pode. E se ela chegar, ainda que por um descuido, por um acidente da sociedade, pode matar. Então, sempre haverão os soldados de esquina que vão estar com uma arma na mão e apontada para nós, né, para atirar. Porque hoje, eu, você, qualquer um que não faça parte desse núcleo duro do governo, hoje tem um alvo nas costas ou na testa, né? Hoje nós somos alvos fáceis e nos matar não custa nada para essa gente. Afinal de contas, eles têm autorização moral do presidente para fazer isso. Eles têm deputados que falam que eles podem fazer isso. E eles têm um sistema de justiça acovardado que não toma atitude nenhuma, né? Fazendo com que eles tenham mais força e mais autoridade moral para exercer o direito de nos matar. Então, meus caros, o objetivo desse vídeo de hoje é esse. Sabe? Eu acho que nós já subestimamos essa direita, nós já subestimamos esse povo muito, sabe? E está na hora da gente começar a perceber o perigo que está rondando a nossa sociedade, o perigo que nos ronda, né? O projeto desse governo é o extermínio, é a morte e é a aniquilação dos seus opositores. E por opositor não se iluda, né? Porque não sou só eu declaradamente esquerda ou você que é opositor desse governo. Basta ver quantas pessoas já estiveram ao lado desse governo. O próprio governo de São Paulo é um, e hoje é um dos seus maiores alvos, né? Joyce Hasselmann e tantos outros que fizeram com que esse governo chegasse ao poder e hoje, aos olhos deles, são comunistas. Então não se iluda achando que você, porque está aí hoje fazendo arminha, né, e achando lindo o decreto que facilita o acesso a armas, que você está longe de se tornar um alvo também. Porque quando nós temos um estado, né, de exceção, um estado onde as leis não valem mais, e nós estamos muito próximos disso, né, nós estamos às beiras de um estado completo de anomia, né, então tomem cuidado, porque qualquer um de nós podemos ser alvos. Nós estamos perto de um massacre. Aliando a tudo isso a crise econômica, né, que está chegando ao nosso país, que vai trazer muito mais desempregados, que vai trazer muito mais fome, que vai trazer muito mais sofrimento, imagine esse povo armado. Então, se você se diz cristão, se você acredita em um Deus ou qualquer coisa que o valha, reveja seus conceitos, porque esse sangue também está nas suas mãos. Se você tem medo do inferno, se você acredita no inferno, acho bom você começar a rever seus conceitos, porque é para lá que você vai. Ao apoiar esse governo, você não vai para o céu, meu caro. Não é o andar de cima que te aguarda, é o de baixo. Se é nisso que você acredita. Então, a nossa mensagem hoje, a nossa conversa hoje, o nosso bate-papo de hoje é isso. É um assunto pesado, é um assunto delicado, como tudo que nós temos falado ultimamente. Né? Nós vivemos tempos difíceis onde nada é um assunto leve. Né? Mas esse de hoje é especialmente pesado, porque eu vejo que boa parte da população não enxergou a gravidade da situação e boa parte da mídia, dos analistas também não. Não sei se por ingenuidade ou porque fazem parte dessa engrenagem. Tá? Então, eu não sou analista político, mas eu sou uma pessoa que consegue ter um olhar crítico sobre os fatos. Né? E tudo isso que está sendo feito não é por acaso. Não é só para dar a você, adorador de armas, que sente orgasmos em segurar um revólver, o direito de ter a sua arma em casa.
Não seja ingênuo a tal ponto. Se você gostou desse vídeo, talvez não tenha gostado, não tem problema nenhum, né? Mas se você gostou, dá um like aí, compartilha, né? Compartilha com seus amigos, não se esquece de inscrever no nosso canal e também leia o texto completo que eu falei com vocês, que está disponível no nosso site também, Coice News. Obrigado pela sua paciência, obrigado por esse vídeo e até o nosso próximo.